saludarlos. Hola guapos, hola guapas. Bem-vindos e bem-vindas ao Espanhol com a Lu. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de entrevista de trabalho. Eu trouxe para vocês algumas perguntas que são relacionadas e que podem ser feitas numa situação de uma entrevista de trabalho. Vamos começar então? O que acontece? As empresas, elas começam normalmente, elas começam com perguntas em torno da sua vida pessoal. Por quê, gente? Porque uma entrevista de trabalho é uma situação tensa. Por ser uma situação tensa, a maioria das empresas, o que elas fazem? Elas fazem perguntas de tom pessoal, como uma atividade de precalentamento ou rompe-hielo. Precalentamento ou rompe-hielo, ou seja, uma atividade para romper o gelo, para quebrar o gelo e deixar assim o candidato mais à vontade. Depois dessas perguntas e que essa tensão foi quebrada, as empresas começam com perguntas sobre a sua personalidade. Por quê? A empresa quer saber como você se vê, qual é a sua visão de você mesmo, a sua visão dos seus pontos fortes e dos seus pontos a melhorar, da sua personalidade, da sua forma de ser. Então, as empresas podem perguntar, por exemplo, podem não perguntar, mas pedir, hable sobre seus pontos fuertes, ou seja, conte para mim quais são os seus pontos fortes. Depois, hable de seus pontos débiles. Nossa, mas eu vou falar do meu defeito? Eu não vou estar entregando o ouro para o bandido? Eu não vou estar entregando a minha fraqueza para o bandido? Não, você não está entregando a sua fraqueza para o bandido. Você está sendo claro, você está dizendo, olha, eu tenho isso aqui como algo a melhorar. Isso aqui me atrapalha, ou isso aqui me dificulta na minha vida pessoal, me dificulta na minha vida profissional, mas eu já estou trabalhando isso aqui, eu já estou melhorando nesse ponto aqui. Depois disso, as empresas entram na parte das perguntas relacionadas à sua vida de trabalho, à sua vida profissional, à sua história como trabalhador. É muito comum perguntar, que isso? Hábleme de sua experiência profissional, não? Neste momento, então, você vai contar as suas experiências. Quais empresas você já trabalhou, se tiver trabalhado em mais de uma. Quais empresas você já trabalhou. Qual era a função que você tinha em cada uma dessas empresas. Se você, então, tiver já uma história de crescimento, eu comecei numa empresa trabalhando como office boy e saí dessa empresa como gerente da área de venda, por exemplo. Então, você trazer para a empresa a sua história. Aí é o momento de você contar a sua história. É muito comum as empresas perguntarem quais são os resultados mais importantes que logrou em sua vida profissional. Ou seja, quais os resultados mais importantes que você conseguiu, que você teve na sua vida profissional. Aqui a empresa está querendo saber do que você teve de reconhecimento. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque a partir do momento que eu falo do reconhecimento que eu tive por alguma atividade desenvolvida, por algum trabalho feito, por algo que eu produzi, este reconhecimento não é meu. Não é meu. Não sou eu que estou reconhecendo. É o outro. São os meus colegas de trabalho. São os meus líderes. São as pessoas que trabalham junto comigo. São meus colaboradores. São meus fornecedores. São todas as pessoas que estão relacionadas ao meu trabalho. Então, quando eu tenho um reconhecimento e eu tenho os resultados que eu alcancei e foi reconhecido. Normalmente a gente não alcança sozinho, mas estou falando eu alcancei, porque é de mim que eu estou falando numa entrevista, obviamente, mas que eu alcancei e que os outros reconheceram como uma vitória. A outra pergunta, descreva um hecho
quien no obtuvo éxito y cómo trabajó con eso. Descreva um fato, um acontecimento em que você não teve sucesso e como você trabalhou com isso. Uai, professora, essa pergunta é sobre fracasso? Sim. Claro que a pergunta é feita de uma forma mais sutil, de uma forma mais bonita, de uma forma mais empresarial, digamos assim. Mas sim, é muito comum a gente receber uma pergunta no meio de uma entrevista sobre alguma situação de não sucesso, que a coisa não saiu da forma que você esperava, que você fracassou. Nossa, mas eu vou apresentar para a empresa alguma coisa de errado que eu fiz, alguma coisa que não deu certo? Se for perguntado para você, sim, você vai apresentar. De que forma? Dessa forma aqui, dizendo por que você não teve o sucesso, por que não aconteceu o sucesso e como que você lidou com essa situação. Vamos seguir mais um pouquinho. Por exemplo, mais uma pergunta. ¿Por que deixou seu emprego anterior? É uma pergunta que pode ser feita para a gente também. Qual o motivo? O que levou você a deixar o seu emprego anterior? Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que a gente tem que ficar muito atento. Vou repetir. Professora, você tá chata. Você tá falando a mesma coisa 500 vezes. Estou falando. Que é importante, porque isso vocês precisam ter muito claro. Por isso que a gente precisa se preparar com antecedência. A gente pode ser perguntado sobre isso. Por que você deixou o seu emprego anterior? Então você precisa estar preparado para dar essa resposta. O ideal é você não expor nada nem ninguém, no sentido de colocar defeitos no seu trabalho anterior, ou colocar defeitos no chefe anterior, ou colocar toda a culpa de alguma coisa que aconteceu que não foi legal no seu chefe anterior. Essa não é a ideia, porque a partir do momento que você faz isso, você está tirando a responsabilidade de você e passando para o outro. Então, não é legal você expor esse tipo de coisa. Que tipo de resposta que a gente dá aqui? Nós vamos apresentar o que é que não me deixava satisfeita. Pode ser uma questão de relacionamento, mas eu também tenho culpa no cartório. Eu também, nesse momento, naquele momento que eu estava naquele emprego e que eu deixei aquele emprego, eu também tenho responsabilidade. Porque o outro é de um jeito, mas eu sou de outro. Eu posso deixar claro que foi um problema de relacionamento. Não entramos num acordo. É uma possibilidade. Que pensa você de seu jefe anterior? Que pensa você de seu jefe anterior? Tem empresas que são mais invasivas, né, que invadem mais o seu território e fazem perguntas mais aprofundadas como essa, para que você fale do seu chefe anterior. Neste momento, se a empresa fizer este tipo de pergunta, seja claro, seja objetivo, mas não seja deselegante. Você pode apresentar em um momento ou outro, se você achar necessário, algum tipo de complicação, algum tipo de dificuldade que você tinha com o seu chefe anterior, mas igual eu falei, assuma também sua parte da responsabilidade e seja educado, seja elegante, não exponha o seu chefe anterior, porque senão fica feio. Se você ficar metendo o dedo na pessoa, se você ficar metendo o dedo para o que passou, fica parecendo que você não se enxerga, que você não sabe também observar que todos nós temos defeitos e todos nós precisamos melhorar. E que as situações, às vezes, levam as pessoas a tomarem certas atitudes naquele momento e que não necessariamente resume aquela pessoa naquele momento. Então, cuidado com isso, como você vai falar do outro para você não expor ao outro. Depois de fazer esse tipo de pergunta, a empresa também vai perguntar para você. Evidentemente, ela vai perguntar o que você tem aí de qualificação, de estudos, pode perguntar quais são suas qualificações, o que você tem de estudo, de formação. Pode perguntar também quais as qualidades, o que você tem aí para poder trazer para a empresa. Com relação, então, às nossas qualificações, aos nossos estudos e formação, tem empresa que não chega nem a perguntar. Por que tem empresa que nem pergunta? Porque a empresa já tem o seu currículo. Se você fez um currículo bem feito, se você fez um currículo bem estruturado, muitas das perguntas relacionadas à sua formação, por exemplo, as empresas não vão te fazer, porque elas já vão ter essa informação
clara e objetiva no seu currículo, mas pode acontecer de você receber esse tipo de pergunta. Depois dessas perguntas, então, depois que passa dessas perguntas relacionadas à sua forma então de ser, às suas características psicológicas, seus defeitos, suas qualidades, sua formação, sua família, para quebrar o gelo, nananã, as empresas geralmente chegam nas perguntas relacionadas ao posto de trabalho e à própria empresa. Aqui vem a parte mais importante, que a gente conversou tanto essa semana, que é a parte mais importante onde você precisa pesquisar antes a empresa, precisa conhecer antes a empresa, precisa conhecer antes o posto de trabalho, porque é aí onde a empresa vai querer saber se você sabe onde você está e o que você está buscando, e se você vai se encaixar ou não naquele posto de trabalho. Então você pode receber uma pergunta, por exemplo, como essa: ¿Por qué busca una ocupación en esta institución? Por que você busca uma ocupação, um emprego nessa instituição? Aí é a hora de você apresentar a sua pesquisa. Ah, porque essa empresa é assim, assim, assado. Porque essa empresa tem esse e esse ideal, esse e esse objetivo, essa e essa missão. E isso está de acordo com a minha forma de ser. Isso está de acordo com o meu pensamento como profissional. Essa empresa que eu estou me apresentando e nós compartilhamos a mesma filosofia, o mesmo pensamento, as mesmas ideias. Então é o momento de você deixar claro que você conhece a empresa e que você sabe exatamente o que a empresa faz e quais são os princípios dessa empresa, os pilares básicos dessa empresa. E aí o entrevistador vai entender: olha, ele nos conhece, ela nos conhece, sabe onde está. Então é importantíssimo isso. Depois disso, a empresa pode perguntar para você, por exemplo, ¿qué usted puede agregar a nuestra institución con su trabajo? ¿Qué usted puede agregar a nuestra institución con su trabajo? Ou seja, o que você pode trazer de a mais, o que você pode acrescentar à nossa instituição com o seu trabalho. É o momento de você trazer suas ideias novas. É o momento de você trazer seus pensamentos revolucionários. É o momento de você mostrar a sua força e para que você veio. Olha, eu vou crescer a empresa nisso e nisso e nisso. Eu tenho a minha experiência nisso e nisso e nisso e eu acho que eu posso fazer melhor aqui. Eu acho que aqui a gente pode crescer, eu acho que a gente pode melhorar certos processos. Eu já estudei processo X, processo Y, então eu acho que a gente pode repensar esses processos. Eu acho que a gente pode achar melhor solução, uma solução que traga pra gente o melhor resultado. Então é o momento de você demonstrar o que você tem a oferecer. É o momento de você mostrar para aquela empresa que se ela não te contratar, ela é boba. Não é não? É o momento de você vender seu peixe, de você mostrar para aquela empresa por que ela precisa de você, por que você tem coisas para acrescentar, o que você tem para agregar. Outra coisa, a empresa pode perguntar também: quais são seus objetivos a largo prazo? Então, quais são os seus objetivos a longo prazo? O que você tem como objetivo a longo prazo? Ou seja, hoje você está aqui e eu estou te contratando, por exemplo, para ser, sei lá, vendedor. Eu estou te contratando para a posição de vendedor. Qual é seu objetivo a longo prazo? Onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? Qual a posição dentro da empresa que você quer ter? Qual é a posição no mundo que você quer ter? Qual é a posição na sua vida que você quer ter? O que você tem de planos para o futuro? É hora de você demonstrar para a empresa que você tem uma vida profissional traçada e um futuro desenhado. Eu usei palavras diferentes, vocês viram? Uma vida profissional traçada, porque você já viveu, você já experimentou e você tem um futuro desenhado, ou seja, você tem objetivos futuros, você tem sonhos, você tem ambições. A empresa pode perguntar também sobre a questão de liderança.
Muito importante, gente, muito importante. Quando a empresa chega nessa pergunta, pode perguntar, por exemplo, ¿es usted un líder? Exemplifique. Mesmo que você não tenha trabalhado como líder, mesmo que você não tenha sido chefe, não teve a oportunidade ainda de ter sido chefe, de ter uma equipe debaixo do seu controle, você pode receber esse tipo de pergunta. O que a empresa quer saber? O que o entrevistador quer saber nesse momento? Se você tem capacidade ou se você tem a possibilidade de, numa situação adversa, pegar as rédeas e conduzir aquela situação da melhor forma possível. E conduzir a situação e conduzir também os seus colaboradores, os seus parceiros, os seus colegas de trabalho e ajudar, ser um colaborador aí nesse processo para a resolução daquela situação. A empresa pode perguntar também sobre que tipos de decisões são mais difíceis para você. Que tipo de decisões são mais difíceis para você? Bom, então que decisões são mais difíceis para você? Isso é importante também, principalmente se você vai assumir uma posição de liderança. A empresa quer saber se você tem a capacidade de tomar decisões difíceis dentro da empresa. Decisões relacionadas a demissões, por exemplo, relacionadas a algum tipo de corte, enfim. Se você tem capacidade de tomar decisões difíceis e como você faria para tomar essas decisões da melhor forma possível. Ou seja, em alguns momentos a empresa te coloca assim, faz perguntas para te colocar numa saia justa assim, para saber como que você sairia dessa situação, como você apresentaria uma solução ou um possível pensamento para resolver aquele tipo de solução. Esse é o tipo de questão desafiadora. Muitos entrevistadores fazem isso, trazem pra gente questões desafiadoras. São questões que trazem pra gente situações difíceis para que a gente pense como que a gente resolveria. Isso é um tipo de pergunta difícil. Como que você lida com decisões difíceis? E que decisões são difíceis para você? É quando você vai apresentar quais são as decisões dentro do seu âmbito de trabalho que você tem mais dificuldade. E aí você pode também se deparar com esse tipo de pergunta, ó. ¿Con qué tipo de persona usted encuentra dificultades para trabajar? Esse tipo de pergunta também é bem comum. É quando a empresa quer saber que tipo de características que o outro tem que te desagrada. Por exemplo, eu tenho dificuldade de trabalhar com pessoas que falam demais. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas prolixas. De trabalhar com pessoas prolixas, né? Então, é isso que a empresa quer saber. Que tipo de característica você tem dificuldade para lidar. E claro que todas as vezes que você apresentar as suas dificuldades, apresente também, juntamente, o que você faz para melhorar isso, né? Porque a empresa não pode impedir que você vai trabalhar com uma pessoa prolixa como eu. Pode acontecer. Então, como é que você vai lidar com isso? Como é que você lida com isso? Então, esses tipos de perguntas são perguntas desafiadoras, que a gente precisa saber como formular a resposta. Por isso que é importante preparar antes. Por isso que é importante essa preparação antes. Eu espero ter trazido informações importantes. Eu espero ter falado coisas importantes. E aí, besos, gracias y hasta luego, chicos, hasta luego, nos vemos.